Já estamos de volta com o programa Tribuna Livre desta sexta-feira, 31 de agosto. Relembrando você que está em casa que hoje eu substituo Astério Moreira, que passou por um procedimento cirúrgico, mas já se recupera muito bem. Estamos recebendo o candidato Márcio Bittar, candidato ao Senado da República pelo MDB. Candidato, depois de uma longa trajetória na vida pública, como deputado estadual, deputado federal, eu já começo lhe perguntando, por que o senhor quer ser senador? Porque eu acho que o Acre precisa de um senador da República que eleja como prioridade, por exemplo, segurança pública. Compreenda que o lugar para devolver segurança ao país passa pelo Congresso Nacional. E diga com clareza, como eu venho dizendo, tudo que eu estudo, toda a experiência vivida e todo o aprendizado da vida mostra que, em primeiro lugar, o que combate a violência é punição. Em primeiro lugar, o que significa isso? O Estado descobrir o assassino e fazer com que ele pague a conta. Descobrir o estuprador e fazer com que ele pague a conta. E isso não vem acontecendo no Brasil. Qual é a primeira e talvez a mais importante função do Estado para o qual ele foi criado? Garantir vida e propriedade. Qual é a propriedade? O fruto do seu trabalho. O que o Estado não vem garantindo agora. Então, eu faço parte de um pensamento, que não é só meu, de que nós precisamos endurecer o jogo. Então, eu defendo o endurecimento das leis. Vamos separar, né? O que é um viciado, que nenhuma família está livre de ter alguém que caia no mundo das drogas, do alcoolismo. Vamos separar isso com o traficante, com o estuprador, com o assassino. A esses, a lei tem que ser duríssima. Então, vamos para o primeiro. É preciso baixar a maioridade penal. Não é possível que o país que interpreta que um jovem, aos 16 anos, tem discernimento para eleger o presidente, ele também tem que ter discernimento para saber que não pode matar, que não pode estuprar. E se fizer, ele vai ter que pagar a conta. Aqueles que estão presos, que comandam o crime organizado, não podem continuar, e eu sei que a OAB é contra o que eu estou dizendo, mas não podem continuar tendo as visitas sem ser monitoradas. Nós assistimos presos de alta periculosidade comandando o crime organizado ou continuando a comandar dentro da cadeia. Por quê? Porque não foi interrompido a comunicação. Então isso precisa mudar. Nós precisamos dar ao cidadão que quer o direito de portar uma arma. Quer dizer, a esquerda desarmou o Brasil na ideia equivocada de que desarmando você traria paz e, ao contrário, a violência explodiu no país. Precisamos federalizar o crime organizado. O crime organizado tem que ir para a esfera federal, por uma razão simples. O crime organizado não tem fronteira, então é o governo federal que tem que combater. Então, mudar leis, audiência de custódia. Tem cabimento, o mesmo Estado que prende na sexta, solta na segunda-feira, desmoraliza totalmente o sistema. É preciso acabar com isso. E é preciso aumentar a pena. O brasileiro não aguenta mais assistir casos famosos, e os que não são famosos não duram 2 anos na cadeia. Casal Nardoni jogou uma criança de 7 anos. A mulher já está solta. O pai pode estar solto no final do ano. Primeira questão, mudar leis. Segunda, cravar orçamento para a segurança. Nós temos uma fronteira cerca de 7.000 quilômetros. É preciso aumentar a contingente. Dar às polícias do Brasil o poder de investigação. Isso custa dinheiro. Então tem que carimbar o orçamento. E por terceiro, eleger o combate à insegurança passa também, em terceiro ponto, com fazer o Brasil e o Acre voltar a prosperar. O Acre, por exemplo, tem quase 30% de jovens desempregados. Ora, é evidente que isso se configura num exército em que parte dele finda sendo aliciado pelo crime organizado. Então eu quero ser senador da República porque entendo que tenho como contribuir muito como senador para ajudar o Brasil a devolver ordem e prosperidade. Uma coisa não acontecerá sem a outra. O Brasil não prosperará sem recuperar a ordem. Você falou agora há pouco em assegurar o direito de propriedade. E aí eu gostaria de abordar uma questão que é de competência do Senado Federal e do Congresso Nacional, de uma forma geral. Você acha correto que 80% de quem possui uma propriedade seja para preservação? Não concordo. E essa política que foi colocada no Estado da preservação, eu diria que até um pouco exacerbada, quando nós já temos mais de 60% já preservado por lei, temos apenas 13% desmatado, aí compreendendo as estradas, os núcleos habitacionais, etc. Como nós vamos desenvolver a Amazônia com essas condições? Só tirando os produtos fármacos da floresta?
Bom, Osmir, primeiro é preciso afirmar o seguinte: nem cuidar do meio ambiente a esquerda soube fazer. Né? Ela vendeu uma ideia absolutamente equivocada, que cuidar do meio ambiente é proibir a derrubada. Eu estou afirmando isso. Depois de 20 anos, eu posso dizer de forma categórica que nem daquilo que ela se propôs cuidar, ela deu conta. Por exemplo, ela nem arborizar Rio Branco, ela arborizou. Nem arborizar Rio Branco. Canal da Maternidade. Joga lixo a céu aberto no centro da nossa cidade, no Rio Acre. E olha que nós temos o senador Jorge Viana, que se notabilizou como ambientalista, governador do estado, senador da República, senadora Marina Silva, acriana, ministra do Meio Ambiente por 7 anos e nada fizeram. Vamos pegar um outro caso, o Rio Acre. Há desastre ambiental maior para o Acre, com consequências gravíssimas para mais de 100 mil pessoas do que o Rio Acre, quando alaga ou quando seca? Não tem. E eles não deram conta sequer de elaborar o projeto de engenharia para dizer, olha, o caminho é este, sequer isso. E eu quero dar aqui, em primeira mão, a vocês, eu vou gravar sobre isso. Eu defendia o que vou falar agora na campanha de governador, eu vou assumo agora um compromisso que, se eleito, durante 8 anos eu vou trabalhar para arrumar orçamento em parceria com o Sindicato dos Engenheiros, que compreende isso também, para que a gente traga recursos, primeiro elaborar o projeto, ajudar o governo a elaborar o projeto no concurso público para resolver o problema do Rio Acre, que com certeza passa por 2 questões. Armazenar do inverno o excesso para ajudar no verão, que é uma escassez. Então, primeiro, nem do meio ambiente, cuidado. Né? E a primeira pergunta que você me faz, é lógico que não ia dar certo. Eu sou contra essa lei, eu estava na Câmara Federal, foi quando eu fui a primeira vez deputado federal, de 99 a 2003, votei contra, ela é um absurdo. E a próxima legislatura, ela vai fazer uma revisão do Código Florestal. E se eu estiver na casa, trabalharei para que ela seja flexibilizada. Eu disse um dia desses, Osmir, Narciso, aos amigos jornalistas, que nós vivemos na área rural brasileira, e particularmente da Amazônia, nós já vivemos um comunismo. Quem manda na área rural é o Estado, não é o proprietário, não é o índio não manda na sua reserva. Se o índio descobrir lá petróleo, gás, minério, qualquer que seja ele, e ele quiser explorar, ele não poderá. Ele vai ter que se dirigir ao Estado para pedir ao Estado permissão. Mesma coisa a reserva extrativista. Se eles quiserem prosperar e ter mais de 30 reses, não podem. Se amanhã nós conseguimos um acordo bilateral Brasil-Peru e, porventura, uma empresa de celulose se instale e uma reserva extrativista queira substituir 1.000 hectares de floresta por 1.000 hectares de eucalipto, ela pode fazer isso? Não pode. Ela vai ter que se dirigir ao Estado para pedir a permissão, pode ou não pode fazer. E, por fim, vem a propriedade privada. Primeiro que você tem uma lei que, a meu juízo, é inconstitucional, porque ela fere o direito à propriedade. Você compra, você paga, você responde pela propriedade civil e criminalmente, mas não pode usá-la. Ô, Márcio. Não pode, só para terminar o raciocínio, Narciso, para afirmar como isso já é um comunismo. Então, mas vamos imaginar, mesmo nos 20% que lhe sobrou, imagine que o empresário compre 10.000 hectares, sabendo que em 8.000 ele não vai poder trabalhar, mas ele já faz um projeto para trabalhar em 2.000. Ele vai poder. Primeiro que ele não pode fazer nada, absolutamente nada, sem primeiro ir perguntar ao Estado se ele pode fazer. Nos 2.000. Nos 2.000. Então isso já é um comunismo. Então, o Estado manda. Então não tem propriedade privada na área rural brasileira e particularmente na Amazônia. E eu sou contra isso. Apenas complementando o que o Márcio está dizendo aí, que até não se materializa a tese de que aqui você tem 20% disponível e 80% indisponível. Porque nos 20% que é disponível, você ainda precisa pedir licença, você tem uma série de obstáculos. Mas, Márcio, vamos aqui definir entre prioridade, opção e promessa. Promessa os candidatos fazem à vontade. Mas vamos falar já, você é eleito, e você vai estar diante de escolher, você vai chegar do Senado com várias opções. Você elegeu
a segurança pública, o combate à segurança pública, até porque um país que são assassinados 63 mil pessoas por ano, que na guerra da Síria mais sangrenta da atualidade, morre menos de 50 mil por ano aqui. Quer dizer, nós temos uma guerra civil no Brasil maior do que a guerra propriamente dita da Síria. Agora, me parece que quando o governo se instala, o presidente se instala, os poderes constituídos se instalam, a gente se vê diante de várias opções. O Brasil vai muito mal na educação pública, na rabeira de todos os países do mundo, no ensino primário, secundário. O país é o único país do continente sul-americano que não ganhou um prêmio Nobel. A Argentina já ganhou 4 prêmios Nobel, o Haiti 2, a Colômbia 3, o Brasil nunca. Mas aí você precisa de reforma na educação, na saúde, na segurança pública, tributária, administrativa. Só que você não pode tanger nessas reformas com o quadro político que nós temos. Se você se eleger senador da República, você vai ser colega de senadores de no mínimo 15 partidos políticos. O mesmo fenômeno ocorrerá na Câmara dos Deputados. Não me parece que é utópico se falar em reforma, qualquer que seja ela, sem dar prioridade, logicamente, não é abandono, sem dar prioridade primeiro a uma reforma política que põe a vergonha na cara das nossas instituições políticas? Concordo. Eu fui primeiro secretário da Câmara Federal, como disse Tião, na abertura do programa, né? Tive esse privilégio de representar o Acre num cargo muito importante que ajuda a administrar o orçamento da Câmara Federal. Por 2 anos, o orçamento do tamanho do Acre. Graças a Deus, não responde sequer a processo administrativo. Mas além da função da gestão interna da casa, vocês dois que já foram deputados federais, sabem que é pela primeira secretaria que passa toda a ocupação de espaço da Câmara. Então, liderança, que tem o espaço de liderança, precisa de sala, precisa de assessoria. Então, nós chegamos a 35 partidos políticos no Brasil. Quando eu fui deputado federal, não sei quantos, não lembro mais quantos, mas até um dia desse, dos 35, 27 dos 35 tinham representação na Câmara Federal. Então eu me lembro que como primeiro secretário, era uma luta danada para conseguir arrumar lugar para caber tanta liderança. Porque não tem onde mais, não tem lugar. Eu até comentava às vezes, que nós vamos chegar ao absurdo de criar um anexo do anexo, só para caber a quantidade de partido e liderança. Então, eu quero concordar com você. Eu acho isso um absurdo, uma esculhambação total. Não tem programa de partido para isso, nem ideológico, nem programático para isso. Acho que a única coisa que avançou positivamente na tentativa de uma reforma que não aconteceu foi a lei de cláusula de barreira, com a qual eu concordo. Esse ano já vai cair por terra aí, talvez uns 15 partidos. O fim das coligações? É o fim das coligações. Então, isso joga para que daqui, quando chegar nos 3%, joga para ter aí uns 10 partidos. Então, já ajuda muito, mas muito mais tem que ser feito. Eu acho, por exemplo, que a candidatura avulsa tem que valer. Não é o voto facultativo, com o qual eu não concordo. Mas a candidatura avulsa, sim. O financiamento público de campanha, eu sou contra. Isso não vai dar certo. Pode ter certeza, isso não vai dar certo. Porque isso fere o princípio da autonomia do mandato parlamentar, está dando a cúpulas partidárias um poder que não é possível. Você vê, o meu partido, o PMDB, ele tem 235 milhões de reais de fundo eleitoral. É óbvio que a continuidade desse processo vai fazer com que a cúpula ligue uma coisa à outra. Ele vai querer cobrar dos parlamentares uma fidelidade que não é programática, é ocasional, da cúpula do momento, do acerto do momento. Então isso não vai dar certo. Não é programática, é pragmática. É pragmática, isso Mas não vai dar você certo. está dizendo, você prossegue. Mas é preciso fazer a reforma política como prioridade. Não, você vai prosseguir na reforma política. Apenas eu quero perguntar o seguinte: você não acha que a candidatura avulsa, quem deveria ser forte, permanente, são os partidos? Concordo. E não as pessoas? Concordo. Mas tem que... Agora, nós precisamos mudar como você está falando. Agora, fora essa questão mais partidária, você não acha também que o sistema eleitoral precisa ser alterado? Esse modelo eleitoral que nós temos hoje, ele é
corrupto e corruptor. Eu faço concordo. Osmir, a questão da candidatura avulsa, eu acho, concordo que o que deve ser fortalecido é um partido, diminuir essa esculhambação, essa quantidade de partidos, que nem eu que estou no meio não lembro do nome, porque é impossível você fazer esse monte de partido, de sigla. Então, nem nós que estamos no meio, como candidato, conseguimos lembrar de todos eles. Então, tem que mudar isso. Né? Mas a candidatura avulsa, eu acho assim, que é um espaço que você abre para alguém que, por qualquer que seja a razão, num determinado estado ou na federação, ele não se sinta contemplado ou até por razões pessoais, uma perseguição de uma curva partidária, ele tem o direito de ser candidato avulso. Eu acho que isso não enfraquece o partido. Por quê? Porque isso é uma exceção da exceção. Porque alguém conseguir ser eleito sozinho, vereador, deputado estadual, federal, é muito raro. Agora, se ele quiser, eu não me enquadrei em nenhum desses partidos. Não deu certo. Eu vou ser candidato sozinho. Agora, ele vai ter que arcar com a responsabilidade de sozinho fazer a legenda. Se ele fizer sozinho a legenda, ele fez por merecer ser parlamentar, mesmo sem ter uma sigla partidária para defender. Essa lógica que você está dizendo praticamente funciona na democracia americana, que há 240 anos que se revezam dois partidos no Congresso e a nível de presidente da República, aqui e acolá aparece um multibilionário ou um sonhador que vai ser candidato. Né? Agora, só que essa candidatura avulsa também ela tem regras também, né? Não é o caboclo chegar e eu sou candidato. Tem que ter regras. O senhor, como senador, eleito senador, a reforma política feita, quais seriam as outras reformas? Nós percebemos que o Brasil vive uma crise política, claro, uma crise econômica, mas a gente sente que o Brasil vive uma crise moral também. Nós precisamos botar moral nesse país, Concordo. né? Quais seriam as próximas reformas? O que o Brasil precisa para entrar nos eixos, para que nós possamos pensar o Brasil do futuro? Vou te falar uma coisa, Gutenberg, a sua pergunta me lembra isso, né? Que pode parecer meio careta, mas é o que eu sou. É o Márcio. Eu sou o que eu vou te dizer agora. No programa de governo de 2014, para quem tiver curiosidade, está ainda registrado no TRE, antes de falar de programa propriamente dito, eu citava 5 princípios cristãos antes de entrar em programa e afirmava que ou você recupera, na minha visão, determinados princípios, que para mim são princípios cristãos, na ordem pública ou nenhum programa vale a pena. Então, essa crise moral ao qual você se menciona, é a que mais me chama a atenção. É o vale tudo, você, por exemplo, um valor cristão fundamental, você respeitar pai e mãe, honrar a sua família. O que fez com que eu não caísse em tentação? O medo de desonrar minha família. Eu fico vendo, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, o envolvimento da família dele toda, o pai dele, que deve estar vivo, parece ainda, é um homem da cultura, que de vez em quando aparecia nos comentários da Rede Globo, tarde da noite, falando sobre música, sobre livro, cultura. Um homem culto, um homem conhecido no país, respeitado. Quando aconteceu tudo aquilo com o filho dele preso, tudo aquilo que nós estamos assistindo, eu ficava pensando, meu Deus, e o pai desse rapaz? Como é que será que ele está vivendo? E eu fui tão curioso para saber que fui descobrir que ele está com Alzheimer. Então, talvez, ele não viu isso acontecer. Então, esses valores que antecedem os valores do homem são fundamentais. Eles precisam voltar a reinar na ordem pública. Agora, quais são minhas prioridades como senador da República? Ajudar o Acre. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Eu preciso aproveitar o começo. E por que eu apoio o Bolsonaro? Por que eu decidi dedicar o voto a ele? Primeiro, porque eu fui somando uma coisa com a outra. O que é que eu penso sobre segurança? O que é que eu penso sobre valores, família? O que é que eu penso sobre economia? Que eu sou mais liberal do que ele. Eu sou mais o Paulo Guedes, que se ele ganhar, vai ser o ministro da Economia. Né? Mas ele vai avançando nessa direção. Porque há um compromisso claro, né, do que fazer para o Brasil ter dinheiro. Então, por exemplo, o candidato a presidente que não disser como vai fazer com a dívida pública brasileira, onde o país gasta cada ano 100 bilhões de dólares com o pagamento dos juros e da amortização, que é o que a Europa gastou para se reconstruir por ano. Então, o Brasil está gastando por ano
o que se gastou para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. É impossível. Por exemplo, eu disse aqui da prioridade da segurança. Você vai ter que ter dinheiro, tem que ter mais recursos. Então, o candidato a presidente que não disser como vai amortizar essa dívida, para que nós paremos de gastar 100 bilhões e desses 100 bilhões, que a gente tenha 20 ou 30 bilhões para investimento. O candidato a presidente que não disser o que fará com a Previdência do Brasil, onde 2% da cúpula consome 25% da base, então não terá dinheiro. Então, o programa do Bolsonaro, que eu tive a curiosidade, não, a obrigação talvez, de ler, de estudar, duas vezes, diz claramente como fazer. Porque senão, você estabelece como prioridade segurança pública, passa por aumentar contingente, por exemplo, passa por aumentar a despesa, de onde vem o dinheiro? Então você vai no programa do Bolsonaro, lá está dito claramente como fazer para que o Brasil passe a ter um fôlego e tenha recurso para investir nas prioridades. Aí a segurança é a prioridade. Agora, só para não perder o raciocínio, no caso do Acre, eu vou trabalhar como senador nas prioridades que eu considero maiores. Porque, por exemplo, a emenda individual, com todo o respeito aos parlamentares atuais, mas hoje ela é grande parte obrigatória. Então, não há muito o que você fazer. É como que você, eleito, você tivesse já, faz parte do pacote. Vai sair mais cedo ou não. Agora, quando você fala da recuperação da bacia do Rio Acre, que deve ser algo em torno de 100, 200 milhões de reais ou mais, a emenda individual não resolve isso. Aí você tem que trabalhar para conseguir colocar isso no orçamento do país e buscar fora. Quando você fala num acordo bilateral, e aí, por exemplo, qual é uma comissão que eu vou querer fazer parte, se Deus permitir que eu me eleja senador da República, Relações Exteriores. Por quê? Porque é por lá que passa. Então, o acordo bilateral Brasil-Peru, com toda a obra de infraestrutura... Então, essas são prioridades. Vamos fixar um pouco no Bolsonaro, que o senhor abordou. E antes de você fazer a pergunta, então nós vamos ter que fazer um intervalo. Tá bom. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, o Osmir faz a pergunta. A gente volta já.